Bom dia, quarto ano. Vamos começar nossa aulinha de ciências, ok? Vamos falar sobre sistema digestório. Na aula passada, nós aprendemos que sistema é um conjunto de órgãos, né? Vários órgãos vai formar um sistema. Nós temos vários sistemas no corpo. Digestório, respiratório, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo digestório. O sistema digestório, ele tem uma função, várias funções, não é uma só. Mas a mais importante é a digestão dos alimentos. Temos também a absorção dos nutrientes necessários ao funcionamento do corpo e a formação e eliminação das fezes. Então, nós temos no nosso livro uma imagem do sistema digestório. Vocês reparem que tem várias estruturas e órgãos. Nós temos aí a boca, dente, língua, epiglote, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, apêndice, o reto e o ânus. Cada um dessas estruturas e órgãos que eu falei, ele exerce uma função. Todos são importantes, tá? Alguns dá para viver sem e alguns não. Nós podemos viver sem a vesícula, tá? Sem dente, mas não dá para viver sem estômago, tá? Sem fígado. O pâncreas, se você viver sem ele, você vai ter grandes problemas de diabetes. Então, que ele vai controla o nosso açúcar no sangue. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que ser dependente de remédios para que o açúcar não aumente. Ele tem uma tarefa importante, o pâncreas. Então, você não dá para você ficar sem o estômago, tá? Sem o intestino grosso, sem o intestino. Agora já até se vive sem intestino, mas é uma coisa bem complicada. Sem um pedaço, às vezes, do intestino. Tá? Então, vamos lá. Estrutura do sistema digestório e seu funcionamento. A digestão, ela começa na boca. Com a ajuda dos dentes, da língua, da saliva, produzida pelas glândulas salivares, o alimento é misturado, triturado e umedecido, sendo a partir de então denominado bolo alimentar. A digestão dos açúcares é iniciada neste ponto do sistema. A saliva é um líquido transparente, pegajoso, que mantém a boca sempre úmida. Sua principal função é auxiliar e facilitar para que o alimento seja engolido. Na composição da saliva podemos encontrar água, sais minerais, proteína e enzimas. Ao ser engolido, o bolo alimentar passa pela faringe, fica aqui no nosso pescoço, aqui na nossa garganta, e segue em direção ao estômago e ao esôfago. Então, primeiro ela vai passar pela faringe, aí vai passar pelo esôfago, para depois chegar no estômago, tá? É preciso ressaltar que nesse caminho, o bolo alimentar passa pela glote, onde se localiza a epiglote, estrutura cartilaginosa responsável por garantir que o alimento siga pelo sistema digestório e não entre nos órgãos do sistema respiratório. Porque aqui também passa órgão do sistema respiratório. Se isso acontecer, a gente se engasga. Tá? Quando a gente se engasga, é porque isso aconteceu. Mas nada grave, né? Se for grave, tem que ir para médico. No estômago estão presentes os músculos, que ao contrair, faz um movimento peristáltico. Esse movimento
é que ele empurra a comida, e vai fazendo um movimento que vai empurrando a comida até chegar no estômago. Senão a comida vai ficar parada aqui. Então ela vai descendo e o movimento peristáltico, é o movimento de músculos, que vai fazer com que a comida chegue ao estômago. No estômago, o bolo alimentar passa a ser denominado como quimo. Lá ele sofre a ação do suco gástrico, líquido que contém ácido clorídrico e uma enzima especial, a pepsina, responsável pela digestão de proteínas. Após sair do estômago, o quimo cai na parte inicial do intestino delgado, já sendo chamado de quilo. É nesta porção do sistema digestório que o alimento sofre a ação da bile, que é um líquido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar. A bile tem como função facilitar a digestão das gorduras. A bile ela vai fazer com que vai quebrar as moléculas da gordura, tá? E facilitar a digestão. Então aí vocês têm o desenho do fígado, tá? A vesícula biliar é amarela. Então aqui vocês têm o fígado e esse amarelinho aqui é a vesícula biliar. Etapas finais. Ainda no intestino delgado, outros componentes alimentares são digeridos. Por isso, o suco entérito, produzido pelo próprio intestino delgado, e o suco pancreático. E as enzimas vão trabalhar todo aquele alimento que foi ingerido. As microvilosidades intestinais são prolongamentos da parede do intestino e aumentam a área para absorção dos nutrientes. Ao serem absorvidos, os nutrientes caem na corrente sanguínea e são distribuídos para todas as células do corpo. Formação das fezes. A formação das fezes é realizada no intestino grosso. Os restos dos alimentos não absorvidos são misturados à água, originando as fezes. Então, aquele alimento que é absorvido vai para a corrente sanguínea. Aquele que não é absorvido, ele vai para o intestino grosso e vai sair em forma de fezes, que é o cocô. Sendo elas encaminhadas ao reto e, por fim, eliminadas pelo ânus. Então, vocês têm um desenho do intestino, delgado, grosso, o reto e o ânus. Alimentação saudável. Então, a alimentação saudável é você se alimentar bem, comer na hora certa, comer alimentos vegetais, proteínas, carboidrato, lipídios e bastante água, tá? A água é tão importante para a nossa hidratação e na composição de outros líquidos corporais, auxilia também na formação das fezes e facilita o transporte de todos os grupos de alimentos. Precisamos equilibrar a nossa alimentação, sempre observando as quantidades corretamente indicadas de ingestão, além de buscar consumir todos os grupos de alimentos. Então, nós temos que comer o vegetal, as proteínas, que são as carnes, tá? A água. Ok, meus amores? Então, daqui a pouquinho eu volto com a correção dos exercícios.